16º sermão desta série. E o título do sermão dessa noite é Quando vivemos como se Jesus não estivesse no barco. Quando vivemos como se Jesus não estivesse no barco. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo de número 41. Quem encontrou, diga amém. Opa! Vocês viram, né? Amém. Até as crianças aí estão afiadas, né, Zoe? É. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, aqui está a tua palavra e nós queremos te ouvir mais uma vez. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Queremos continuar te ouvindo, Pai. Que eu não te atrapalhe, que o teu Espírito Santo haja com liberdade, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente disposto e disponível a te ouvir. Fica conosco, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido e eu quero, nessa noite, através dele, trazer a você a compreensão de que você e eu, nós precisamos confiar plenamente, totalmente no nosso Deus. Todos nós já passamos por algum momento em que parecia que tudo já tinha saído do nosso controle. Se você nunca passou, fique tranquilo, sempre tem uma primeira vez. Todo mundo já deve ter experimentado um momento em que recebe, por exemplo, uma ligação inesperada. E aquela ligação que quando você vê quem é, gela a tua espinha. Não sei se já aconteceu isso contigo. Eu, quando meu pai sofreu o AVC, eu olhei assim para o telefone e eu vi que meu telefone estava tocando. E a pessoa que me ligou era o meu tio, irmão do meu pai. O meu tio geralmente nunca envia uma mensagem de WhatsApp para mim, quanto mais uma ligação. E de repente, quando eu vi o meu tio ligar, eu pensei, aconteceu alguma coisa. Na hora, você já percebe, aconteceu alguma coisa. Alguém que nunca te liga, de repente te liga, você já gela, na hora, teu coração já fica ali, meu Deus, o que aconteceu? E quando eu atendi, meu tio falou, teu pai sofreu um AVC, está internado e tal. E depois eu fui até lá, fiquei com ele uma semana e tudo mais. São as ligações que muitas vezes tiram a gente do centro. Nós estávamos, às vezes, com um pensamento e, de repente, a nossa cabeça já fica diferente. Teu coração já fica pesado, você já fica preocupado, porque sai do teu controle, as tuas mãos não podem alcançar. Você pode até pensar em fazer alguma coisa, mas você sabe que não tem o que você fazer. Quando você está diante de uma situação que sai do teu controle, é terrível, porque você gosta de ter o controle de tudo. Eu, pelo menos, eu sou assim, eu gosto de controlar, mas a gente sabe que não dá para fazer isso sempre. Quando você recebe um diagnóstico do médico, que o médico diz, olha, não dá para fazer nada, agora você só precisa orar, porque não há mais o que fazer. Não há cura para essa enfermidade ainda. Não existe um tratamento para essa enfermidade. Você fica ali pensando, meu Deus, e agora?
Quando você passa por um momento de perda, por exemplo, às vezes você está trabalhando numa empresa ali bem tranquilamente, de repente o cara chega, te chama no RH e diz para você, olha, acabou o contrato, não vou mais continuar, você vai sair da empresa, nós vamos te dispensar. Você fica ali sem chão, e você estava contando com aquilo todo mês, de repente agora você está dispensado. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Saí ontem daqui, estava tudo bem, hoje eu volto e de repente acabou tudo, não presta para nada mais. Sai do teu controle. Uma situação, de repente, que a esposa briga e fala, vou embora. O esposo diz, estou cansado dessa vida, vou embora. Você não consegue fazer nada, sai do teu controle. Uma situação em que, de repente, o seu filho cresceu, se desvia do caminho do Senhor. E você olha para ele e você diz só, filho, não faz isso, te ensinei desde pequeno. Mas você sabe que você não tem o controle do coração do seu filho. Você não pode mais agora trazê-lo à igreja, porque ele já cresceu. Enquanto ele era uma criança, um adolescente, ainda estava debaixo do teu teto, você ainda conseguia, mas agora ele cresce e vai embora e de repente não quer mais saber de Jesus. Sai do teu controle. Uma situação em que, de repente, você tomou um golpe, fez algo que não deveria ter feito e entrou numa dívida que você olha e fala assim, meu Deus, como eu vou pagar isso agora? Como que eu vou sair dessa situação, dessa dívida? Situações que saem do controle. Nessas horas a sensação, meu irmão, é de que a vida entrou numa tempestade. Você percebe que você está no meio de uma tempestade. É um vento contrário, é uma situação que você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou agir? O coração muitas vezes acelera, você fica ansioso, tem gente que nem dorme. O coração fica ali pesado com aquela situação e você fica ali pensando, meu Deus, como eu vou resolver isso? Porque a gente já pensa, como eu vou resolver isso? Não é assim? O medo domina os seus pensamentos. Sem perceber, daqui a pouco você começa a pensar só, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho ninguém, não vai ter como alguém me ajudar nesse momento, estou sozinho no meio dessa situação. Então parece que a gente deixa de acreditar em Jesus. Mas você vem nos cultos, você ainda ora, mas a tua oração já não é mais aquela oração fervorosa. A gente ainda continua dizendo, não, Deus é bom, né? Deus vai agir. Eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. Mas na prática, nós reagimos como se Ele nunca estivesse presente com a gente. Parece que tudo acabou. O chão sumiu debaixo dos nossos pés. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles não estavam sozinhos naquele barco. Jesus estava com eles no barco. Mesmo assim, o medo falou muito mais alto do que a fé que eles tinham em Jesus. Porque um coração que perde a consciência da presença de Cristo passa a viver dominado pelo medo. Quando o seu coração perde a consciência de que Cristo está contigo, pronto, o medo toma conta. Então, quando nós olhamos para este texto, se nós percebemos o que estava acontecendo, Jesus, ele tinha passado o dia inteiro ensinando às margens do mar da Galileia. Jesus passou o dia inteiro ensinando por parábolas. Chegou a noite, Jesus estava cansado, irmão. Porque Jesus, ainda que fosse 100% homem, 100% Deus, seu corpo era feito de carne, então ele também cansava, sentia fome, sentia sono. Todas as intempéries que nós sentimos, ele sentia. Jesus, então, quando anoitece, ele olha para os discípulos e diz assim, olha, vamos passar para o outro lado do lago? Por que ele diz isso? Eu preciso parar, eu preciso repousar. Se eu ficar aqui, o povo vai ficar aqui, ninguém vai embora, eu não vou conseguir parar, eu preciso descansar. Então, vamos atravessar para o outro lado? Eles, então, pegam Jesus do jeito que estava, entram dentro do barco e vão atravessar. É algo que é muito importante aqui, que foi Jesus que teve a iniciativa de atravessar. E Jesus, com eles no barco, eles estão atravessando e de repente a tempestade chega.
mas eles estavam justamente no lugar em que Jesus queria que eles estivessem, porque eles estavam ouvindo e atendendo aquilo que Jesus havia pedido, aquilo que Jesus havia falado. O Mar da Galileia, era conhecido por essas mudanças de clima, mudanças bruscas de clima. Por quê? O Mar da Galileia está localizado 210 metros abaixo do nível do mar. Ele é como se fosse uma bacia. Ele é cercado por montanhas. E essas montanhas, muitas vezes vem um vento muito frio por elas, desce pelos vales, e encontra um ar quente que se forma sobre o Mar da Galileia. Quando aquela frente fria com o ar quente se chocam, vira uma grande tempestade. E aquele lago que era bem tranquilo, parece o oceano num dia de tempestade, irmão. As ondas começaram a ficar tão grandes que entravam no barco, então era maior do que o barco as ondas que estavam se formando ali. A tempestade que se formou era tão grande que aqueles homens que eram pescadores, vocês se lembram que Pedro, Tiago e João eram pescadores, eles que conheciam o mar da Galileia, estavam acostumados a passar por situações daquela, ficam amedrontados, desesperados, apavorados, a Bíblia diz. Então, a situação era realmente grave. Não era um ventinho, um balancinho, não era isso. Era algo muito difícil. Quando, uma vez eu atravessando lá Santos Guarujá, na Catraia, que a gente chama Catraia, lá em Santos tem um barquinho que atravessa como se fosse o ferryboat aqui, lá tem, só que é um barquinho pequeno. Atravessam ali, eu não sei se 20, 30 pessoas por vez, de um lado e do outro assim, e aquele barquinho ele vai, atravessa o canal, ele passa por dentro de um outro canal por baixo do porto, e depois sai lá na estação da Catraia, chama Catraia o nome lá. Teve uma vez que a gente estava atravessando, num dia de chuva, meu irmão, o balanço do negócio num dia de chuva, eu que não sei nadar, pense num homem cheio de fé, rapaz. Jesus leva a gente até o outro lado, assim, não deixe cair aqui não, vocês não vão morrer, eu não sei nadar. O cara que não tem fé, ele começa a ter, irmão. Se afundasse, eu acho que eu conseguia, com tanta fé, andava, saía correndo em cima da água, para poder não morrer afogado. Que eu falei, Jesus tem misericórdia. Teve uma outra vez que eu atravessando, passou a lancha da praticagem, o prático, né, o pessoal que faz a manobra dos navios, a lancha deles ela é muito veloz, e ela passou e ela faz umas marolas bem grandes. O rapaz da Catraia passou e quase virou a Catraia, cheio de gente. Eu vi até o ateu gritar, Jesus! Eu vi até o ateu gritar isso, irmão, porque parecia que ia virar a Catraia, todo mundo se agarrando, olhando um para a cara do outro. Eu falei assim, olha, todo mundo aqui falou Jesus, rapaz. Meu Deus, Jesus. Eu não vi ninguém gritar outro nome, só vi gritar Jesus de Deus, acabou. Por quê? Porque quando a gente está com medo, a gente se apega com aquele que é maior que a gente, não é verdade? Imagina o desespero desses homens. Se eles que eram acostumados a estar no mar, de repente estão gritando com medo, então realmente aquilo que eles estavam vivendo não era fácil. Era uma tempestade muito forte, mas era uma coisa tão maravilhosa que aquela tempestade que estava gerando pânico nos discípulos, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Toda tempestade que para mim e para você é algo que vai nos trazer medo, é algo tão forte, o vento está tão forte, está tudo fazendo tanto barulho, a situação está tão difícil, a tempestade é tão grande, para Deus é só uma musiquinha de ninar. Consegue entender o tamanho do teu Deus? Meu Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus estava dormindo, tranquilo. Sabe por quê? Porque a tempestade não significa que você, que eu, que nós saímos da vontade de Deus. Olha só o que diz Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam.
levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Olha só. Jesus, cansado, fala para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Estou cansado. Só que o povo pega os barcos e vai atrás. Não tinha como deixar ele quieto. O povo queria ir atrás dele. A Bíblia vai mostrar que foi ele que chamou: vamos atravessar. Jesus, como homem, estava cansado, querido. Por quê? Ele tinha um corpo natural. Só que o próprio Jesus, que estava ali como um homem natural e pegou no sono, e um sono pesado, porque estava muito cansado, como Deus, ele continuava no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Não foram os discípulos que decidiram viajar, atravessar o lago. Foi Jesus que disse para eles atravessar. Então aqui logo a gente vai aprender algo muito importante. Estar na vontade de Deus não significa ausência de dificuldade. Você precisa entender, porque tem pessoas que pensam: não, se eu estou enfrentando um problema, talvez Deus tenha me abandonado, talvez Deus não esteja nesse negócio. Não, meu irmão, não é sempre assim, não. Às vezes a tempestade acontece justamente no caminho da obediência. Porque a gente pensa assim: não, mas olha, se está se levantando o problema, Jesus não está com a gente nisso, é melhor a gente deixar para lá. Nem toda tempestade é consequência de pecado, irmão. Nós lembramos de um homem, logo quando acontece isso, que era desobediente e por causa dele veio logo uma tempestade quando ele estava no barco. Quem lembra dele? Jonas. Todo mundo já lembra do Jonas. O Jonas comprou um bilhete para o barco que ia para outra cidade, não era a cidade que Deus mandou, entrou no barco, fingiu que não era ninguém, foi dormir dentro do lugar de colocar a carga lá, ficou lá fingindo que não era ninguém. A Bíblia diz que se vem uma grande tempestade, quando o capitão vê, ele está fazendo o quê? Dormindo. Espera aí, está fazendo o que aqui? Não, então essa tempestade é por causa de mim mesmo. Se me jogar na água, vai dar tudo certo. O cara estava tão convicto de que não queria pregar, que ele fala: se eu for jogado na água e eu morrer, eu não prego para ninguém. Está tudo certo. Vou ganhar do mesmo jeito. Mas Deus é tão maravilhoso que quando os homens jogam ele, o peixe o abocanha e logo joga ele direto na onde que ele deveria pregar, em Nínive. Deus fala para ele: está pensando que tu vai fugir? Não vai, filho. Não há como fugir da ordem de Deus. Não há. Não há. Esse era desobediente, por causa dele veio a tempestade. Mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, mesmo por causa da obediência. A gente precisa discernir e confiar no Senhor. Porque existe diferença. Aquilo que às vezes a gente está achando, mas é uma luta, pastor. Eu estou enfrentando uma luta, mas isso não significa que Deus está descontente conosco. Não significa que Deus te abandonou. Às vezes a luta, a adversidade, a tempestade faz parte do processo de amadurecimento, irmão. O cara que é marinheiro, ele só pode ser marinheiro bom se ele for formado no dia da tempestade, irmão. O marinheiro que ele nunca enfrentou uma tempestade, não é marinheiro. Não adianta você achar que a tua vida vai ser sempre bonança, porque senão você não conhece o Senhor. Você quer ver o cara conhecer a Deus? É no dia da adversidade. Tiago, capítulo 1, verso de número 2, por favor. Tiago, capítulo 1, Tiago, irmão do nosso Senhor, ele escreve assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Olha só, você imagina o Tiago escrevendo. Como é que eu vou escrever isso aqui? Deixa eu pensar. Ele escreve de uma maneira que você e eu talvez temos dificuldade de entender. Mas eu quero que você entenda o que ele está escrevendo aqui. Ele está dizendo assim: olha,
Se você está passando uma dificuldade, se alegra, tá? Se alegra. Sabe por quê? Porque quando você está passando por uma dificuldade, a sua fé está sendo colocada à prova. E sabe o que vai acontecer? Essa fé vai fazer você perseverar na presença de Deus. É mais ou menos assim: crente só é crente quando passa dificuldade. Crente só mostra que crê no dia da adversidade. É mais ou menos isso. Porque quando eu e você estamos na bênção, irmão, a gente nem lembra de fé. A gente só lembra só de curtição. Quando eu e você estamos na vitória, fé? Para que fé? A gente geralmente usa a fé só no dia da adversidade, só no dia do problema. A gente só usa a fé assim. Sabe por quê? Porque a gente foi acostumado assim. Não, porque eu preciso crer que Deus vai fazer. A gente só usa a fé como ataque. Está no dia que o médico deu o diagnóstico, não, eu tenho fé, agora eu tenho fé. No dia que perde o emprego, agora eu tenho fé para Deus abrir a porta. No dia que está difícil, agora eu tenho fé para Deus fazer alguma coisa. Da onde eu venho, se você conhecer o lugar, a gente lá tem um monte de igreja, que nem aqui em Itajaí. Lá tem bastante igreja. Só que lá você não vê quase igreja vazia. Principalmente domingo, você não vê igreja vazia. Sempre está cheio. Por quê? Porque a adversidade que o povo passa faz com que o povo fale assim: eu preciso de uma porta, eu preciso de libertação, eu preciso que o meu filho saia das drogas, eu preciso que o meu marido pare de beber, eu preciso que a minha esposa largue aquilo, eu preciso e a pessoa vai buscar Deus. Porque não tem a prosperidade que nós temos aqui. Porque eu estou desempregado, Deus vai abrir a porta. A pessoa faz culto de tarde lá, a igreja tem um monte de gente, porque tem um monte de gente desempregado na cidade, aí tem um monte de gente já no culto da tarde lá, pedindo a Deus por uma porta de emprego. Aí tem uma vigília, tem um monte de gente na vigília, pedindo a Deus que Deus faça alguma coisa, que Deus salve alguém, que Deus age em algum lugar. Então a adversidade que tem ali na cidade faz com que o povo faça o quê? Persevere na fé. Mas quando a pessoa está na bênção, está numa cidade próspera, numa cidade abençoada que nem essa daqui, a pessoa persevera na fé? Seja sincero. A pessoa já fica pensando: rapaz, estou com a vida tão abençoada. Depois que eu cheguei aqui, Deus tem me abençoado tanto, Deus está me abençoando tanto que é para mim curtir. Depois eu vou para Jesus, depois eu busco, depois eu vou na igreja. Outra hora, qualquer dia, Deus vai ficando em segundo plano. Por isso que Tiago está dizendo: olha, se alegra se você está passando provação, porque aí a tua fé vai produzir perseverança. Porque se você só estiver na bênção, você não vai perseverar na presença. Porque a gente só persevera mesmo no dia da adversidade, no dia da provação. Você quer ver a pessoa com fé, no dia da provação. Deus não prometeu para eles uma viagem tranquila, uma viagem sem tempestade. Jesus não disse para eles assim: olha, vamos lá, vai dar tudo certo, vai ficar tranquilo. Não, ele só disse: vamos atravessar. Jesus estava com eles. Então eu quero que você entenda uma coisa: Cristo não prometeu uma vida sem adversidade. Cristo prometeu que Ele estará conosco. João, capítulo 16, verso de número 33. Olha o que Jesus disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A paz a gente tem em Cristo. No mundo a gente tem aflições. Mas a gente precisa ter o quê? Coragem, ânimo, perseverança. Manter a fé. Porque Ele já venceu o mundo. O Evangelho não prometeu ausência de luta, não, irmão. Mas prometeu que Cristo vai estar conosco dentro de todas elas. Dentro de toda adversidade, Jesus estará conosco durante qualquer problema. É só você olhar para os meninos lá, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo. O que aconteceu?
foram lançados, mas quem estava lá? Cristo. Daniel lançado na cova de leões, quem estava lá? Cristo. Deus sempre está lá no dia da adversidade. Ele nunca disse assim, não, agora é contigo, se vira. Não, não foi isso. Ele disse, eu estarei com vocês. Olha o que diz Mateus capítulo 28, verso 20, na parte B. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Carita, está conseguindo pôr? Mateus 28, 20, a parte B. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que o Senhor está comigo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós não servimos um Deus que mente. Nós não servimos um Deus de meias palavras. Se Jesus disser para mim e para você, eu estarei com você até o fim dos tempos. Creia que independente do problema, Ele não te abandona. O problema não é atravessar a tempestade. O problema é esquecer quem mandou atravessar. Quando nós sabemos quem foi que nos mandou, quem nós estamos obedecendo, a gente pode descansar. Mesmo sem entender a circunstância. Porque aquele que manda atravessar, ele vai garantir a chegada do outro lado sempre. Ele não mente. Mas eu não estou entendendo. Por que eu estou obedecendo o Senhor e se levantou esse problema? Eu não estou entendendo por que mesmo eu congregando, mesmo eu buscando, ainda acontece essa situação desse jeito. Ainda se levanta essa situação. Eu não estou entendendo. Fique tranquilo, aquele que te mandou atravessar garante a chegada do outro lado, aleluia. Mantenha a sua fé, mantenha a sua fé, mantenha a sua fé nele. Se ele falou, você vai chegar do outro lado. O maior perigo não é a tempestade não, irmão, é viver como se Jesus não estivesse no barco. Esse é o maior perigo. Marcos capítulo 4, verso 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Olha só o que os discípulos falaram. O medo distorce completamente a nossa visão sobre Deus. Os discípulos, eles não disseram assim: Senhor, nos ajuda. Senhor, olha só o que nós estamos vivendo, nos ajuda, nos tira dessa situação. Eles não disseram assim. Eles disseram assim: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Quase que uma murmuração, se não é uma murmuração. Porque a gente é assim, murmurador. Não é assim que a gente é? Às vezes a gente fala: Deus não se importa comigo. O medo começou a interpretar que o silêncio de Jesus era indiferença. Ele não liga para a gente. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus não está me vendo. Deus se esqueceu de mim. Deus não está ouvindo minhas orações. Nada disso é verdade. Mas a gente acha, não, porque Deus não está fazendo nada, Deus não fez nada. Jesus estava no barco, meus irmãos. Ele não tinha saído do barco. Não tinha ido embora do barco. Ele estava lá. Pensa o seguinte, imagina um fotógrafo, o cara vai tirar uma foto num dia de tempestade, por exemplo, na praia. Se o fotógrafo, né, minha filha que tira foto, aí o pessoal que tira foto, vocês que gostam de tirar foto, você vai tirar uma foto, se você for tirar foto de alguém e você dar o foco naquilo que está atrás da pessoa, a pessoa vai ficar o quê? Embaçada, vai tirar o foco dela. Você vai conseguir ver só a tempestade lá. Só que se você focar na pessoa, a tempestade atrás fica o quê? Desfocada. Então você só enxerga a pessoa. Assim também é na nossa vida com Deus. Acontece do mesmo jeito. O medo faz com que eu e você deixemos de enxergar quem realmente está à nossa frente. Cristo sempre está conosco. Só que o medo tira o foco de Jesus. O medo faz com que a nossa lente só enxergue o problema que está atrás. Só enxergue a tempestade.
Quando nós estamos olhando só para a tempestade, a gente para de olhar para Cristo. Entenda uma coisa: fé não é fingir que a tempestade não existe, é você se recusar a dar o zoom naquilo que está atrás de Jesus. Você só não vai mais olhar para a tempestade, o seu foco é naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Alguém pode dizer para você: tu não está vendo isso que tu está vivendo? Você vai dizer: eu não estou nem ligando para isso, eu olho é para Cristo, porque Ele pode fazer, louvado seja o nome dEle, aleluia. Ah, tu não está vendo o que o médico disse? Fica tranquilo, não olha para isso não, olha para Jesus, porque Ele pode curar. Ah, mas olha, a situação está muito difícil. Para de olhar para a situação e olha para o Deus que anda contigo. Ele não saiu do barco, Ele continua caminhando com você. Ah, mas Ele está calado, não importa se Ele ainda não disse. Quando Ele falar, tudo será resolvido para a glória e louvor do nome dEle, aleluia. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus, não significa não. Enquanto os discípulos estavam ali olhando para o vento, Jesus permanecia exatamente onde sempre esteve, dormindo, tranquilo. Muitas vezes você vai dizer: mas não estou sentindo a presença de Jesus. A presença de Deus não depende dos nossos sentimentos. Entenda isso. Mesmo que você não esteja sentindo, a presença de Deus não depende de você sentindo. Depende só da sua fidelidade. E Ele é fiel. Ele é fiel. Hebreus capítulo 13, verso 5, a parte B, declara: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Você entende o Deus que você serve? Um Deus fiel. Ele diz de novo: nunca o deixarei, jamais eu vou te abandonar. Às vezes a gente está achando: não, mas olha, pastor, eu não estou ouvindo, eu não estou sentindo, eu tenho orado e eu não sinto a presença de Deus como antes, parece que Deus não está me ouvindo. Mas Ele está dizendo para mim e para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, aleluia. A ansiedade faz você esquecer as promessas de Deus. Quando a gente está ansioso, a gente começa a esquecer tudo que Deus já falou. Não, porque Deus havia falado isso, aquilo, aí a gente na ansiedade esquece de tudo e diz: Deus se esqueceu de mim, Deus não está me vendo, o Senhor não vai fazer nada, será que Deus não vai fazer nada? Mas antes da viagem, foi Jesus que disse: vamos para o outro lado. Jesus não disse: vamos tentar atravessar. Jesus não disse isso. Jesus declarou o destino. Ele disse: nós vamos atravessar para o outro lado do lago. Se Cristo disse que você chegaria do outro lado, tempestade nunca vai ter a última palavra. Quantas promessas de Deus nós esquecemos quando o medo bate na porta? Deus disse que ia fazer e você começa a ficar com tanto medo que você já nem sabe mais se Deus vai fazer. Não, porque tudo está mostrando que não vai acontecer. Ah, porque a gente olha para a situação, pastor, e a gente não está vendo saída. Eu não consigo enxergar saída nessa situação. Então, Deus continua no barco, não continua? Deus continua na tua vida, não continua? Então, continua também crendo nele. Porque se Ele prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que vai curar, Ele vai curar. Se Ele prometeu que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele prometeu que vai tirar do mundo das drogas, Ele vai libertar do mundo das drogas. Se Ele prometeu que vai trazer aquele teu parente que disse que nunca vai entrar numa igreja, Ele vai trazer aquele teu parente. Se Ele disse para você, Ele é fiel para cumprir. Mas tem muito cristão que vive como se estivesse órfão. Frequenta a igreja, canta o louvor, ora, mas carrega o peso do mundo todo sobre os seus ombros. Vive como se tudo dependesse deles. Como se Cristo não estivesse presente. Como se sempre estivesse sozinho no barco. Esse nunca foi o plano de Deus. Tem gente que só vive assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, sempre é eu preciso fazer. Toda vez que eu e você dizemos: eu preciso fazer alguma coisa, dá errado. Quando a gente começa a dizer: Senhor, sem Ti eu não consigo fazer nada.
Vocês lembram do Moisés? Senhor, se o Senhor não for com a gente, não nos envia. Sabe por quê, irmão? Porque sem Deus nós não podemos fazer coisa nenhuma. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. Não, porque eu estudei. Não, porque eu tenho formação. Não, porque eu já vivi isso. Eu tenho experiência. Não, porque isso, porque aquilo. A gente acha que a gente consegue fazer. Maldito do homem que confia no homem. E quando a Bíblia diz isso, não está falando de confiar em outro. Está falando em confiar em si mesmo. Quando você coloca, eu preciso fazer alguma coisa, você está dizendo assim, estou sozinho. Estou carregando o meu fardo sozinho. Esquece de um Cristo que diz para você, ei, tome sobre vós o meu jugo. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. A gente esquece que existe um Cristo que pode nos ajudar e nos conduzir. A gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para nós e dizer, não, mas eu preciso fazer, ninguém me olha, ninguém me ajuda, ninguém está comigo nessa, se não for eu sozinho eu não vou conseguir. Você nunca está só, irmão. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você entende isso, você sabe que quem está com você é um Deus que não te abandona, louvado seja o nome dele. Mas tem muita gente que quer carregar o peso do mundo sobre os seus ombros. Não, porque eu preciso fazer. Quantas pessoas estão vivendo assim? E não consegue dormir bem, não consegue se alimentar, entra em desespero. Por quê? Porque ouviu um diagnóstico, porque ouviu uma palavra, porque ouviu uma situação. Tem coisa que não dá para eu e você fazermos mesmo. A gente precisa que Deus faça. Ah, mas eu queria poder fazer alguma coisa. Então, tem hora que não dá para você fazer nada. É só Deus que pode fazer. Então, você precisa confiar plenamente nele. Você precisa crer plenamente nele. Os discípulos estavam ali com Cristo em seu barco. Quando eles entraram no barco para poder atravessar, Jesus estava no barco deles, amém? Mas a Bíblia diz que no meio do caminho tinha um monte de barco que também entrou na água e foi junto com eles. No barco dos outros, Jesus não estava, mas Jesus estava no barco dos discípulos. Presta atenção que a tempestade não veio só no barco dos discípulos, veio para todo mundo. E os discípulos tinham Jesus no seu barco, mas estavam se portando como alguém que não tinha ninguém em seu barco. Quantas vezes a gente olha e diz assim, está difícil para todo mundo, mas lembre-se que para eles pode estar difícil, mas para ti que tem Jesus, ainda tem solução, irmão. Você vai atravessar. Pode estar difícil para todo mundo, mas quando você tem Cristo, você chega do outro lado em segurança, aleluia. Quando Jesus é maior que aos nossos olhos, o medo perde a força. Quando a gente olha para o tamanho de Jesus e percebe que ele é maior do que qualquer problema, o medo vai perder a força. Marcos capítulo 4, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou. E tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que coisa linda. Jesus, ele se levanta e fala. Ele não luta contra o vento. Tu pensa que Jesus se levantou apavorado porque eles disseram, Senhor, não se importa se nós vamos morrer, porque a gente acha que se a gente murmurar, se a gente disser, Jesus, o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque parece que o Senhor se esqueceu de mim, a gente acha que Jesus vai se levantar do trono, todo desesperado e vai dizer, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho. Não tem isso não, tá? Nem com o Lázaro já doente para morrer,
Ele não se levantou e saiu correndo. A conversa foi: fala para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Vocês lembram disso? Olha, aquele a quem o Senhor ama está doente. Jesus falou o quê? Beleza. Os discípulos olharam e falaram assim: Senhor, e aí, vamos lá? Não, essa doença não é para a morte, não. Ah, é? Então tá bom. Ficaram lá mais 2 dias. Daqui a pouco Jesus falou: então, bora lá. Senhor, mas ele não estava só doente, não vai ficar curado? Não, então. O senhor não disse que não era para a morte, então Lázaro morreu. Ué. Espera aí. Tem alguma coisa errada. O senhor falou que ele não ia morrer. Não, então. Vou dizer para vocês uma coisa. É bom que eu não tivesse lá. Porque agora vocês vão ver o poder de Deus. É bom que eu não tivesse lá. Então vamos lá. Jesus então vai lá depois e chega depois de 4 dias. Tem gente que acha que consegue mexer com o coração de Deus quando fica chorando, murmurando. Eu e você não conseguimos mexer com o coração de Deus dizendo: ah, Deus se esqueceu de mim, Ele não se importa se eu vou morrer com isso. Deus não liga para isso não, tá? Deus, Ele ouve a oração sincera. Aquela oração que você faz com o coração quebrantado. A murmuração, quem ama é Satanás. Porque não te importa se nós vamos morrer, Jesus. É diferente do Jesus nos socorre, porque senão nós vamos morrer, Senhor. Você está entendendo a diferença? Tem dias que você vai se levantar e vai dizer: Jesus, por favor, se não for o Senhor fazer alguma coisa, eu estou perdido, Jesus. Se o Senhor não abrir a porta, Pai, eu vou passar necessidade. Se o Senhor não curar essa enfermidade, Jesus, realmente pode se cumprir o que o médico disse. Jesus, se o Senhor não fizer, o que eu vou fazer, Senhor? Entrega nas mãos dele o problema e diz: o Senhor pode fazer. É diferente de dizer assim: o Senhor não se importa se eu vou morrer? Tu pensa que Jesus se levantou correndo e foi brigar com o vento? Não. Ele se levantou bem tranquilamente, sem esforço, sem pânico, bem tranquilo, e só disse: aquiete-se, acalme-se. Aleluia. E imediatamente o vento obedeceu. O mar obedeceu. Sabe por quê? Porque toda a criação conhece a voz do seu Criador. Ah, mas olha, está uma ventania. Ei, se Jesus levantar a voz, acabou a ventania, irmão. Porque toda a criação obedece à voz do seu Criador. Se o vento e o mar obedecem à voz de Cristo, quem dirá eu e você? Se a natureza tem que ouvir a voz dele, tem que se sujeitar, eu e você temos que fazer o quê? Então aprenda uma coisa: se ele se levantar e der uma ordem, não precisa ter fogo, não precisa ter vento, não precisa ter terremoto. Lembra do Elias na caverna? E Deus não estava no fogo, e Deus não estava no terremoto, e Deus não estava no vento. De repente veio uma brisa suave. Elias vai na porta da caverna, cobre o rosto, e a brisa suave que vem diz: o que está fazendo aqui, Elias? O Deus que se manifesta, ainda que seja uma brisa suave, para que eu e você venhamos entender que Ele não precisa de prodígios e sinais para mostrar que é Deus. Ele só precisa de alguém que crê que Ele está no barco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele. Ele acalma a tempestade, acalma tudo, só com a palavra. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Depois de acalmar a tempestade, ele vai falar com os discípulos. Tem uma ordem, aleluia. Primeiro ele fala com o vento, depois ele fala com eles. Primeiro ele acalma a tempestade lá fora, para depois acalmar a tempestade dentro do coração deles. Porque a tempestade não estava só lá fora, porque eles estavam amedrontados. Entenda o que ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?
Estou andando com vocês esse tempo todo e vocês não têm fé ainda. O problema nunca foi só o mar. O problema era o coração dos discípulos. Tem gente que está andando com Jesus há um mês. Tem gente que está andando com Jesus há um ano. Tem gente que está andando com Jesus há 10 anos. Tem gente que está andando com Jesus a sua vida inteira. Mas quando se levanta uma tempestade, parece que não conhece Jesus. Ainda não tem fé. Espera aí, você está há anos caminhando com Cristo e você ainda consegue dizer, será que Deus vai me deixar morrer nessa situação? Você ainda consegue murmurar diante da adversidade ao invés de crer? No dia mal, você ainda consegue continuar com medo desse, dizendo, Jesus vai deixar eu morrer nisso? Não, não pode ser assim. O maior milagre naquele dia não foi acalmar o mar, não. Foi os discípulos começarem a enxergar Jesus, quem ele realmente era. O maior milagre não é Jesus acalmar o mar, é eles entenderem que Jesus é Deus. Sabem por quê? Porque eles olharam e disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem gente que esquece que Jesus é Deus. Tem gente que esquece que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, quanto maior Cristo se torna aos seus olhos, menor se tornam as suas tempestades. Quando você olha para Jesus e vê Ele como um Deus Todo-Poderoso, não tem tempestade grande não, tá? E aí está passando um problema, irmão, estou passando aí um problema aí, mas Deus é maravilhoso, Ele vai agir, Ele já está agindo, Ele já está fazendo. Ah, estou passando um vento, uma luta, uma adversidade. Não. Estou passando aí uma situação aí, Deus é comigo, eu logo vou cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Mas o que é? Ah, não, ó, assim a pessoa fala, rapaz, mas você está enfrentando por isso tudo, e você fala nessa tranquilidade, é porque eu sei quem está no meu barco, louvado seja o nome do Senhor. Mas você está passando por tudo isso e você consegue ter essa paz toda, a paz que excede todo entendimento humano, está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos. Não importa qual seja o tamanho da situação, eu tenho um Deus muito maior do que ela. Não importa qual seja o tamanho das ondas, eu tenho um Deus muito maior do que as ondas que se levantam. Ah, mas a casa está caindo. Ei, o Deus que eu sirvo é muito maior do que qualquer tempestade, irmão. Porque eu preciso enxergá-lo como ele realmente é. A minha fé não pode ser só no dia da adversidade. Porque tem muita gente que usa a fé porque, eu preciso ter fé porque eu estou enfrentando um problema. Só no dia da adversidade. A fé é o escudo. O escudo é para se proteger diante das adversidades. Mas a gente só usa a fé no dia mal. Não, eu tenho fé que Deus vai fazer, tenho fé que Deus vai fazer. Você tem que crer mesmo que Ele vai fazer. Mas quando você se esconde na tua fé, você sabe, você tem certeza, independente do tamanho do problema. Alguém vai dizer para você, mas olha, essa situação eu já vivi, cara, não é fácil. Meu irmão, eu sei que não é fácil, mas o meu Deus, em quem eu confio, Ele está comigo. Eu decidi confiar, eu decidi crer, eu decidi entregar nas mãos dEle a minha vida. Eu decidi que eu vou confiar na palavra dEle, porque se Ele diz que está comigo, é nisso que eu creio. Fé não é ausência de medo. Fé não é ausência de medo. Fé é decidir confiar apesar do medo. Sabe por quê? Porque a coragem do cristão não nasce da força humana. A minha coragem, a tua coragem não nasce da tua força. Nasce da certeza da presença de Cristo. Presença de Deus. Você está ali crendo que Ele vai fazer. Poxa, você tem coragem, hein? Não tenho coragem não, irmão. É Deus que está comigo, eu só creio. Eu posso ser o mais frouxo que existe, mas eu creio no Deus que eu sirvo. É mais ou menos aquele filho que diz, eu vou chamar meu pai, hein? Lembra quando a gente era criança? Se eu chamar meu pai, o negócio vai ficar estreito.
É assim que a gente tem que crer. Eu tenho um Pai tão grande, tão grande, tão grande, que se Ele se levantar, meu irmão, não tem demônio, não tem diabo, não tem macumba, não tem enfermidade, não tem tempestade, não tem tempo ruim. Quando Ele se levanta, Ele põe fim a tudo isso, aleluia. Ele põe. Aleluia. Jesus tem nos chamado nessa noite e nos feito uma pergunta: como que você tem enfrentado as suas tempestades, irmão? Como você tem enfrentado as suas tempestades? Diz aí. Como alguém que sabe que Jesus está no barco ou como alguém que pensa, não, estou sozinho, preciso fazer alguma coisa? Toda a tempestade da sua vida, ela não é tão grande quanto Deus. Não é. Aí você pode dizer, pastor, hoje o senhor está falando isso, tá bom, eu até creio, mas só eu sei o que eu vou enfrentar amanhã, segunda-feira. Só eu sei o que eu vou enfrentar essa semana. Só eu sei o problema que eu estou passando. Só eu sei o tamanho da adversidade. Então, tem uma coisa que muda tudo. Jesus continua no barco. Se Jesus está no teu barco, fique tranquilo. Logo, logo ele se levanta e repreende o mal. Logo, logo ele se levanta. Sabe por quê? Porque ele nunca nos abandonou. Jesus não abandonou os discípulos, assim como ele não nos abandona. Nunca vai abandonar a sua igreja. Então talvez hoje você tenha chegado aqui dominado pela ansiedade, cheio de medo, dormindo pouco, sem paz, sem força, vivendo sempre como se tudo só dependesse de você. Hoje Jesus não está dizendo, eu posso acalmar a tempestade. Ele está dizendo, eu continuo com você, mesmo em meio à tempestade. E se eu me levanto hoje, toda a tempestade acaba. Mas e se ele não se levantar hoje? Continue crendo que ele continua contigo, aleluia. Talvez você olhe e diz assim, será que Deus pode mudar a circunstância? Ele pode, ele quer. Mas eu e você temos que crer. Porque toda a tempestade que nós atravessamos está formando em nós uma fé madura. Nessa noite o Senhor te convida a voltar a confiar plenamente no Senhor. Voltar a crer. Voltar a olhar somente para Cristo. Parar de olhar para as adversidades. Ou parar de buscar Jesus só na adversidade. Lembre-se que Ele caminha contigo. Ele anda com você. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então não tem como Ele se afastar de você. A não ser que você queira se afastar dEle. Porque tem muita gente que esquece. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades. Nada pode nos afastar do amor de Deus. A não ser que você queira dizer, não quero mais servir ao Senhor, vou me afastar de Deus. Aí, se você estiver longe de Deus, e você está enfrentando a tempestade, talvez hoje seja o dia de voltar para perto dEle, para que Ele entre no teu barco e te ajude a atravessar essa situação. Porque, ao lado do barco que tinha Jesus, tinha um monte de barcos sem Jesus. Aqueles que estavam lá atravessando no meio da tempestade sem Jesus, não podiam dizer que iam conseguir chegar do outro lado. Mas aqueles que tinham Cristo, tinham que ter a convicção de que chegariam em segurança do outro lado. Eu e você temos que ter essa fé, uma fé convicta de que Ele está conosco. Uma fé de alguém que crê verdadeiramente que Ele vai nos fazer chegar do outro lado. Parar de colocar os olhos só no problema e dizer, não, está muito difícil, está muito difícil. Cristo é o Senhor da tua vida. Cristo é o Senhor da tua casa, Cristo é o Senhor da tua família, Cristo é o Senhor do teu casamento, Cristo é o Senhor dos teus filhos, Cristo é o Senhor das tuas finanças, Cristo é o Senhor da tua vida espiritual, Cristo é o Senhor que te guia e que te faz chegar em segurança do outro lado.